E aí, continuando então essa questão da educação integral para os alunos com necessidades especiais nas turmas inclusivas, não é nas classes especiais, é nas turmas inclusivas, nas turmas regulares, comuns, que tem alunos incluídos lá dentro. Olha só, nessas turmas inclusivas, os estudantes com deficiências e TGD, transtorno global de desenvolvimento, autismo, síndrome de Asperger, poderão ser dispensados das atividades complementares diárias, né? Total ou parcial, mediante comprovação de assiduidade em atendimento clínico. Se o aluno tiver que, por exemplo, ir para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, para o médico, né, fisioterapeuta, etc., ele traz uma comprovação que ele não pode frequentar as atividades complementares no turno posterior. Ele só pode ficar aquelas 5 horas mesmo, em sala de aula convencional, porque no outro turno ele precisa de atendimento clínico, atendimento médico, ou psicológico, que seja, e ele traz essa comprovação e, mediante isso, ele pode ser dispensado. Se não, ele vai ter que cumprir a atividade regular. Nos casos pontuais de estudantes, né, com deficiências ou TGD que não puderem permanecer o tempo todo na escola, né, poderá acontecer a dispensa desses estudantes conforme o médico orientar, conforme a família, o psicólogo fizer algum laudo orientando, olha, esse aluno tem uma deficiência que não é bom que ele fique 7 horas na escola. Ele precisa de diversificar os ambientes, ir para casa, ter um atendimento, ter um convívio com outros irmãos em casa, etc. Tem as suas especificidades. Dependendo disso, eles podem ser dispensados desde que a família solicite, né, ou que traga alguma recomendação médica para isso em relação a essa questão, né? Mas se não, ele vai estar também no contraturno. Das turmas inclusivas, não estou falando das turmas das classes especiais, que é só de alunos deficientes e nem sem ensino especial. Os estudantes com surdez ou surdo-cegueira deverão ser acompanhados na educação integral por educador social voluntário que tenha Libras, seja proficiente em Libras. Eles têm um direito de, né, eles não, claro, como é que eles vão participar da educação integral, das atividades complementares, com um educador social voluntário que não sabe Libras, que não sabe se comunicar com eles. Então é fundamental, então, que esse educador social voluntário saiba se comunicar, tenha comunicação com esse estudante. Então, isso aí é fundamental. EJA interventivo é uma modalidade de educação especial, é um tipo de educação especial destinado a um EJA, Educação de Jovens e Adultos, para alunos com necessidades especiais, né? E aí que a preparação é para o trabalho. No caso do EJA, são jovens e adultos especiais, EJA interventivo. No caso do EJA interventivo, como é que funciona a educação integral lá em Brasilândia? Olha só, professor regente trabalha com eles 5 horas com o currículo em movimento. Todo o currículo, os conteúdos, os métodos que estão nesse currículo em movimento, 5 horas normal, tranquilo. Após esse horário, eles serão acompanhados por outro professor do Serviço de Orientação para o Trabalho. O que é SOT? No EJA interventivo, esses serviços de orientação para o trabalho são professores que orientam os alunos de como se portar, de como se sair no trabalho, como deve ser o comportamento, o que eles devem ter como habilidades e competências, na verdade, para trabalhar. Então, eles ficarão 5 horas, mas as atividades complementares que os alunos vão ter são atividades, né, do SOT, desse serviço SOT, Serviço de Orientação para o Trabalho, né? Que esse professor desse serviço acompanhará os estudantes diariamente durante o almoço para a formação de competências comportamentais para o trabalho, durante o almoço, o tempo todo, para que os alunos saibam como se comportar quando forem para o trabalho, né? E aí, nós temos também, na Educação Integral de Brasilândia, uma sala de vivência e aprendizagem de línguas, né? Como é que é essa sala de vivência? São aqueles educadores sociais voluntários
que tem alguma proficiência em outras línguas, que tenha facilidade com outras línguas, né? Que são indicados alunos do SILB do nível intermediário ou nível avançado, do básico não. Alunos do Centro Interescolar de Línguas de Brasilândia, SILB, né? Alunos do SILB são indicados pelo SILB do nível intermediário ou do nível avançado para esses alunos são educadores sociais voluntários que vão abrir salas de vivência e aprendizagem de línguas na escola, né? Não é um ensino formal de língua inglesa, não é, de forma nenhuma. Nas escolas classe apenas, então é nas escolas de 1º ao 5º ano, né? Apenas essas escolas, estudantes vão trabalhar com as crianças para poder fazer uma experienciação com essas crianças, uma vivência, uma sensibilização delas para as línguas estrangeiras. Então, não é um ensino formal de inglês, apenas na escola clássica. Cuidado com isso, porque não substitui a aula de inglês, por exemplo, até porque não tem aula de inglês na escola clássica. Mas não é um ensino formal, não é um ensino curricular de inglês. É apenas uma sensibilização para outras línguas feitas por estudantes do SILB, estudantes do nível intermediário e do nível avançado, que vão criar essas salas nas escolas classe apenas. Infantil e médio, não. São educadores sociais que o SILB vai indicar e a coordenação desse trabalho é feita pelo SILB. O SILB, que é o Centro de Línguas de Brasilândia, é quem vai fazer a formação continuada desses alunos aqui, para que eles criem essas salas e coordenem essas salas, e também o SILB vai fazer a indicação também desse trabalho. A coordenação desse trabalho, dessas salas aqui, é feita pelo Centro de Línguas, apenas, né? E na educação física, a mesma coisa. Não substitui a educação física curricular, não. Tem a educação física curricular do currículo em movimento que precisa e deve ser seguida pelos alunos, né? Deve ter o professor, né, que organize a educação física e a atividade complementar, sendo esportiva, ela não substitui a educação física curricular. É apenas uma atividade esportiva, tá? Não substitui a educação física curricular. Isso é fundamental. Precisa sair dessa lógica reducionista, simplista, de trabalhar com desempenho, performance esportiva. Não é esse o objetivo da atividade esportiva complementar para a educação integral. Ou seja, é mais do que isso. É trabalhar com a totalidade humana, né, com a dimensão social, cognitiva, afetiva, psicomotora, né, cultural, tudo isso dentro da atividade de educação física esportiva. Não é uma atividade curricular, não substitui a educação física curricular. É uma atividade complementar de esporte, esportiva ou de desporto, né, que envolve mais do que o esporte em si e não é foge daquela lógica de desempenho esportivo simplesmente. São feitas por estudantes de educação física. Estudantes universitários de educação física é quem vão fazer essa atividade. Preferencialmente, é claro. Se não tiver, pode ser outro. Deverá ser realizada por professor de educação física, né? Que nas atividades complementares haverá sempre a presença desse educador social. Então, ou seja, o que isso significa? Essa atividade aqui de educação física pode ser feita pelos estudantes de educação física, né? Ou por professor de educação física acompanhado pelo educador social. Mas não e fora isso aqui apenas a atividade complementar. Fora isso, ele ainda vai ter a atividade de educação física na escola regular. Mas é desenvolvida pelo professor de educação física, né? Ou estudante de educação física também, nesse sentido, né? E acompanhado sempre, se for professor, pelo educador social. E aí, nós temos como é que vai ser a avaliação das aprendizagens para a educação integral. Como é que é? Ora, ela vai seguir aquelas diretrizes de avaliação que nós já trabalhamos aqui. A mesma questão, os princípios, os instrumentos avaliativos, os procedimentos de avaliação são aqueles constantes nas diretrizes de avaliação da rede pública. Também é um documento que está no site da Secretaria de Educação,
que vocês precisam baixar esse documento, ler esse documento todo aqui. Nós já trabalhamos com ele já quando trabalhamos com avaliação, mas é bom que vocês leiam na íntegra esse documento para entenderem quais são os princípios, os instrumentos, os procedimentos que a rede sustenta e defende para a avaliação. Porque são esses mesmos princípios aqui que vão avaliar a educação integral. A avaliação informal está muito presente na educação integral. Muito presente, porque são atividades complementares, são atividades que têm muita avaliação informal. E ela não deve ser negada. Ela não deve estampar o sol com a peneira e achar que ela não vai acontecer. Sim, há avaliação informal, com certeza. Só que essa avaliação informal que se faz com os alunos deve ser sempre encorajadora, colocando eles para cima. Nunca uma avaliação informal que rotula os alunos, que é baseada em estereótipos. Não, deve encorajar os alunos, jamais com o objetivo de reprovar ou aprovar os alunos. Não é para a promoção ou retenção. É sempre uma atividade de avaliação que é complementar. Porque a atividade curricular, ela sim tem um aspecto formal, um aspecto de avaliação formal. Né? Essa também tem avaliação formal? Também, com certeza. Mas não tem retenção nem aprovação. É uma atividade complementar. O próprio nome já diz. Não é uma atividade curricular especificamente. E aí, nós traçamos, então, todos os aspectos mais importantes, fizemos uma síntese dos aspectos mais importantes relacionados a esse assunto e eu espero que vocês possam ler agora esse documento sabendo o que vocês podem focalizar nesse documento, que são itens, são aspectos que podem se constituir em questões de prova, né? E olhando e dirigindo a atenção de vocês para esses aspectos para que possa ser mais produtivo o seu estudo. Muito obrigado.